O Sanji tem um lugar muito particular na narrativa de One Piece. Entre os membros do bando, ele com certeza é o que vive o maior lastro entre exaltação e humilhação. Em um momento, ele é o cozinheiro bolado que derrota todos os inimigos sem nunca perder a pose. No próximo, ele perdeu a pose e tá rastejando pela próxima beldade que tomou seu olhar singular. Mas pra mim essa é uma das maiores provas de que o Oda tem um carinho muito especial pelo Sanji. Ele consegue se expressar como autor através do cozinheiro com uma gama de emoções que é praticamente única. E se pelo lado do mangá isso é espetacular, pelo do anime acaba tendo algumas consequências negativas muito comentadas pela comunidade. Porque na adaptação da Toei, muitas vezes alguns atalhos são tomados e mais vezes que não, o Sanji acaba sendo o veículo para isso. Mudanças no protagonismo, cenas de comédia pastelona em excesso e óbvio, aquelas gadeadas que ultrapassam qualquer limite do mangá. É inegável, isso gera uma irritação, não tem jeito. Particularmente quando existe uma expectativa por uma cena especial do chapéu de palha favorito de tantas pessoas. Mas dessa vez foi diferente, podemos chamar de um breve acerto de contas. Essa é a vibe do último episódio de One Piece, com o momento da Bonnie perante Nika tendo uma refação e Sanji vs Kizaru voltando com tudo. Perante o Almirante da Luz, quem brilhou e chocou a todos foi o cozinheiro. E é disso que a gente vai falar agora. Então, fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. O Sanji é maltratado? Ele é maltratado, a gente já sabe disso, a gente já sabe que ele é maltratado, mas dessa vez ele foi bem tratado. O Zoro tá enfrentando o Lute, tá travadaço lá, o Jinbe tá chegando, tem muita coisa acontecendo, a adaptação tá correndo e a gente tem vários comentários a tecer. Então já deixa o like, já se inscreve, Alanzito, chama a abençoada vinheta, bro. Estrondo. Essa é a introdução dos piratas gigantes em Egghead. A chegada de Dory e Brog faz algo que pode parecer simples, mas que na verdade é super difícil. Trazer a perspectiva para o leitor do peso e tamanho colossais dos guerreiros de Elbaf. Passar essa impressão de gigantismo pode parecer mais fácil do que é na mão. E essa cena do grande Eric chegando perante as embarcações dos marinheiros é perfeita para dar a proporção do que está acontecendo. Junto com o salto dos guerreiros lendários, a gente tem a introdução do título do episódio, feita da melhor maneira possível. É literalmente um atropelo. O ataque do Brog no primeiro navio da marinha já marca o seu nível de poder. Mas dali ele precisa dar um salto que joga tudo pro ar. Na pose de Nika, talvez uma leve referência, a gente vai para o Dory, que também tá tocando terror na marinha. Mas tem dois gigantes que aparecem que a gente tem que lembrar do passado. Verôimo e Caixa é também mais um exemplo de como o mundo vivo de Eiichiro Oda só cresce em si. Introduzidos lá na saga de Enies Lobby, eles foram enganados pelo governo mundial por mais de 50 anos e só descobriram quando Sogeking acabou contando tudo. A partir desse momento, cada porrada, cada golpe, cada machadada que eles dão em agentes do governo mundial, da marinha e afins, é um pouquinho mais de uma reparação histórica a dois honrados e inocentes guerreiros que foram por tanto tempo feitos de otário. Nesse ataque inicial, vocês podem reparar que tem sempre dois ângulos diferentes sendo trabalhados. Quando a gente está do ponto de vista dos marinheiros, a gente tem um ângulo de baixo para cima, dando ênfase ao tamanho dos gigantes. É como se estivesse sempre olhando para uma montanha. O outro ângulo, claro, é de cima para baixo, como se nós fôssemos os gigantes olhando os pequeninos seres humanos. A caminhada com as explosões vindo por trás em sincronia com cada passo, para mim parece ser uma homenagem aos famosos kaijus, os monstros gigantes, os super sentais e todo esse gênero de monstros gigantes destruindo tudo que os japoneses tanto amam. É engraçado como desde criança vendo Power Rangers, Dragon Ball, é muito normal você ver um bicho normal que daqui a pouco fala, quer saber? Agora é sério, fica gigante para destruir a cidade. Clássico. Por que não começava assim já? A fonte da introdução dos piratas gigantes é idêntica que o Oda usou lá no capítulo 1107. Então você pode confiar que esse episódio tem o selo fidedigno Chapéu de Palha. O ataque persiste, temos essa música triunfal acompanhada de um solo de guitarra muito irado, tá? Preste atenção que vale a pena. E aí a gente tem várias sequências de ação em seguida, que realmente colocam um dom nessa chegada gigante. Corta e a gente tem ali o nosso trio medroso junto com Edson, bradando emocionadamente para o gigante. Bom, no caso, mais o Usopp mesmo. E essa é a deixa para termos um pouco mais de um minuto de recapitulação dos eventos de Little Garden e também de Enies Lobby. Eu prefiro quando usam as próprias imagens do anime mesmo, com os cortes mais espertos pra galera relembrar, porque sinceramente, Dory e Brog lá de Little Garden, apesar de que já apareceram recentemente, só que Oimo e Kashi, pra você lembrar de cabeça assim, não é fácil. A gente quer, né,
nerdola máximo de One Piece, mas pra pessoa média que tá trabalhando e vivendo, não dá pra saber de todos os personagens o tempo todo. Então esse recurso sempre vai acontecer, até porque é muito conveniente pra ganhar mais tempo dentro do episódio, e ao mesmo tempo One Piece é o anime que isso mais se justifica, porque ele é o mais longo e mais rico em quantidade de personagens. Então você tem que estar constantemente relembrando o leitor cada referência do Oda, que pra ele pode parecer um mês, mas pra gente, na verdade, às vezes são 20, 30 anos. E aí rola uma resenha com a Lilith e o Brook, né? A nossa Vegapunk tá revoltada porque o músico não hesitou em largar o Zoro pra trás, pelo contexto, pra atrasar o Rob Lute. O Jinbe vem voando, e olha só, isso me irrita muito. Tá, calma. Pensa no nível de poder do Jinbe, dele tacando o golpe da Big Mom, dele fazendo, acontecendo, várias habilidades absurdas aqui do armamento. O Jinbe é absurdo, é lendário. Por que ele vai voando que nem uma scooter, que nem um, entendeu, lerdo? Por que ele não sai correndo, dá uns pulões, bota o cara tetritão pra jogo? E Jinbe, tu tá de migué porque tu quer ver aí o nível de poder do Zoro. Mas calma, porque não tem o que duvidar, é o Zorão. É brincadeira, na verdade é porque ele sabe que a fuga já basta pra vitória, mas não é como se o espadachim tivesse nesse combate também porque ele quer. É muito doido porque Zoro versus Lute já aconteceu. Bem de leve, bem rápido, lá na saga de Enies Lobby, quando o Chapéu de Palha enfrentam a CP9 pela primeira vez e tomam um cacete. Não sei se vocês lembram, mas o próprio Lute acaba revelando a forma de leopardo dele e aí isola o Luffy e o Zoro pela janela lá da mansão do Iceberg. E eu acho que é nesse momento que o Luffy fica preso entre os prédios e o Zoro fica preso na chaminé. Só depois o Chopper vem pra salvar. É uma loucura, mas eu duvido que o Zoro não tivesse sedento por vingança. Mais de 700 episódios depois, e agora temos uma cena de ação absurda entre Rob Lute despertado e Zorão base. E só daí eu acho que já dá pra ter uma noção, né? O Luffy acabou de enfrentar o Lute no Gear 50 e o Zoro tá tendo que encarar esse mesmo bucha, só que sem nenhum upgrade no momento. Mas desde Enies Lobby é difícil argumentar que o Zoro não teve o maior desenvolvimento em combate do bando. Até por isso, o Oda não tem medo de colocar ele em matchups que antigamente eram reservados exclusivamente para o capitão. E o que falar dessa cena de ação, hein? A animação capturou perfeitamente a agilidade e letalidade da fruta despertada do Lute. Combinando com os instintos e contra-ataques do Zoro, a coreografia de luta ficou espetacular. Pô, é unhada, é espadada, é corte, é parry, brabo. Destaque também para o joguinho psicológico do Lute, tentando deixar o Zoro mais ansioso, mais estressado, porque ele sabe que o tempo tá do lado dele. Da cara tensa do Zoro, um clarão já transiciona a cena para os pacifistas atacando e a marinha tentando com tudo responder com seus infames canhões. É um dilema, né? Toda operação de Egghead é um baita desperdício para a marinha e para o governo mundial. Não só eles estão perdendo o maior pesquisador que tem e toda a pesquisa que ele está trazendo, como também estão tendo que derrotar as próprias armas criadas por esse inventor, financiadas pelo governo mundial e pela marinha, para poderem conseguir a própria pesquisa financiada pela própria marinha do próprio cara, porque quem está treinando o Vegapunk é ele mesmo, é a York. Tá confuso, mas faz sentido, vai? E é nesse exato momento que chega a dupla enviada por Yonkou, enviada por Barba Negra. Catarina Devon e Van Auger. E só um adendo, o Van Auger vai apanhar muito do Sop, eu tenho certeza. Sem sacanagem, sempre falam dos matchups do Barba Negra contra a tripulação do Luffy. Esse aí do Van Auger, pra mim, é o que eu mais tô animado, é o Sop versus Van Auger. Vai ser melhor até do que Zoro versus Shiryu, galera, vai ser lendário. Tá, agora vamos falar do episódio 1140 brevemente, porque ele foi muito criticado por dois principais motivos. Muita gente estranhou o uso de computação gráfica, o que não é um problema por si só, mas em algumas cenas as explosões realmente ficaram feias. Além disso, tinha um excesso no uso do efeito que fatalmente matava a imersão do espectador que não está acostumado com isso em One Piece. Por isso, tem que ter muito cuidado quando usar esse tipo de recurso. Ele pode ficar esquisito com tranquilidade e quando você repara, às vezes fica chato tentar esquecer. Eu sei que muita gente não ligou, teve cenas, na minha opinião, piores em um ano de uso de CG. Não sei se vocês lembram, mas tem uma cena que tem o Kaido e o Momonosuke, os dois dragão em CG, que parece um jogo de PS1 horroroso. E eu achei que dessa vez não ficou tão ruim, mas como foi bem comentado aí em diversos círculos das comunidades especialistas em animação que acompanham o anime bem de perto, eu tô comentando aqui pra vocês pra não deixar solto, que realmente ficou esquisito, tá? No episódio 1140, mas como era um episódio de prioridade mais baixa, eu não achei um problema tão grande. Teve um problema maior, na minha opinião, que foi a representação da Bonnie olhando Nika, mas que o 1141 felizmente consertou.
Porque a verdade é essa, né? Depois de um arco inteiro dedicado pro flashback do Kuma, esse momento, que para muitos leitores é parte integral da história, pareceu destacado, sem graça, sem valor. Mas nessa semana acertaram em cheio. A talentosíssima Eri Hyun foi a responsável por essa decisão criativa incrível que, na minha opinião, agora sim coroou um momento tão icônico do mangá. Com a trilha sonora delicadamente embalando os sonhos de criança da Bonnie, acompanhando todo o fascínio e emoção de estar frente a frente ao seu herói, os prédios dançam, ele pula, as sombras gigantes a encantam como um belo carrossel. Por um momento, mesmo em movimento, o mundo para. O seu choro entalado é questionado pelo próprio Nika com tranquilidade. E é aí que ela não se segura mais. Tá chorando por quê? É óbvio que eu tô chorando, porque depois de uma vida inteira procurando por Nika, ela finalmente encontrou. Só que a resposta a isso é genial. O Luffy fala: ué, mas como assim? Eu sempre estive com você. Essa resposta carrega a simplicidade direta do Luffy e também as estratosféricas camadas emocionais do enredo de Eiichiro Oda. Sim, Nika sempre esteve com ela, mesmo sem o próprio saber. O Luffy não sabe quem é Nika, e eu acho que isso é ótimo, porque deixa a simplicidade dele intacta. Ele não está pensando em cumprir nenhuma profecia, incorporar uma crença, nem em nada do gênero. E a Bonnie também não liga muito. Ele inspirou ela e pronto. Agora, por favor, pelo Vegapunk, enfia a porrada no Saturno. Cara, é a maneira mais fácil, mais rápida, mais simples. É a maneira que uma criança de 10 anos ia resolver a situação. E é exatamente a maneira que o Luffy vai resolver a situação. Porque no final das contas, é só um soco na cara que resolve certos problemas. Agora, falando da ação, que espetáculo. A habilidade do Jay Garcia, aquele haki do Rei Demoníaco cortando a ação, ficou sim interessante. Gerou aqueles segundinhos de suspense e tensão para deixar a porrada ainda mais satisfatória quando ela chegou. E como ela chegou, irmão. Gomu Gomu no Don Gatarin. Eu amei a pancadaria no melhor estilo. Ora, 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 ora. Mas o que vem depois é ainda maior. Reparem como a perspectiva gira em torno da câmera. Enquanto a Bonnie cai de joelhos, a voz do seu pai Kuma narra os contos que a inspiraram e a trouxeram a esse exato momento. Novamente, ela volta a ser criança, igualzinho quando ouviu essa história pela primeira vez. Mas agora, ela vê com os próprios olhos o seu herói a salvar, igualzinho o seu pai prometeu que ele faria. O detalhe também pra cara de maníaco do Luffy, amarradão ali, socando a cara do Jay Garcia. E aí, finalmente, ele acerta o último soco, tirando a aranha do capeta do eixo e o arremessando ao prédio mais próximo. A gente tem um segundo pra respirar e a fuga volta a ser prioridade absoluta. Atlas carrega Kuma e Bonnie tenta falar com Vegapunk, que no momento se encontra estatelado e moribundo. O golpe que ele sofreu no episódio 1140 foi forte demais. E o Kizaru sabe disso. Que ângulo sensacional. O botão do almirante em primeira pessoa nos trazendo para a intimidade da sua visão, enquanto ele acerta sua mão como uma mira e tenta matar o seu melhor amigo e a sua netinha de consideração. Vocês perceberam como frações antes do laser ser disparado, o Kizaru fecha os olhos, como quem não quer ver a atrocidade que vai cometer, ou quem sabe, até quem torce inconscientemente que talvez de olhos fechados ele erre o alvo. Mas não. Quem aparece para salvar o dia é o Sanji. Mais rápido que a luz, ele reage e chuta o laser com tudo, explodindo em incontáveis fótons pelo ar. O slow motion é necessário, afinal a gente está falando da velocidade da luz, mas terem animado a cara do Kizaru lentinha, lenta, ficando em choque, foi divertido demais. O amor é mais forte do que a luz. Farma Aura, Sanjaço, você merece! Manda o Frank levar a Bonnie embora, fica pra trás e enfrenta o Kizaru no X1. Olha o hype dessa cena, irmão. Farma Aura que tá bom. É fofo o Vegapunk ainda preocupado com o Kuma, além da Bonnie, né? Como ele quer a todo custo manter os dois juntos. É praticamente o último desejo dele. Agora, tem uma cena muito engraçada. A Bonnie e o Frank vão, e aí você tem aquele take do Luffy quicando felizão, o Sanji, e atrás do Luffy quicando felizão, rindo a beça, o Vegapunk morto praticamente, estatelado no chão. Isso fez um contraste não intencional, mas muito engraçado. Agora outra, né? O Kizaru tá lá cheio de dor de cabeça. Irmão, vai tomar dipirona? Vai tomar um Tilenol? E para de matar os seus amigos e seguir o governo mundial, Kizaru. Você é um cara bacana, não faça mais isso. O Sanji aí fuma sem parar e não tá com dor de cabeça, tá inteirão. A cena corta em mais uma coincidência divertida. Catarina Devon, cara a cara com Jay Garcia Saturno, fascinada pelo formato da aranha demoníaca.
Ela é maluca, fé nas malucas, fé na Catarina Devon. Ela é olho parado, ela nem pisca, porque a figura da aranha demoníaca capirótica do Gorosei, que já é uma surpresa por si só gera fascínio nela, admiração. Ah, que beleza. Inclusive aquela sensação que te passaram um dever de casa, um trabalho, alguma coisa pra fazer, e aí cancelaram, né? Tipo assim, ela olhou e falou, ai, minha missão acabou, que maravilha. Pum, tocou no Jay Garcia e segue o baile. Essa é uma provável referência ao poder de cópia da fruta da Kyuubi, que já vimos ela usando lá em Hachinuso, performando como Absalom na hora que o Gekko Moria vai atrás dele e acaba preso. E o hype da tripulação do Barba Negra é diferente. O título ali dos dois, Plá, Van Auger, Plá, Catarina Devon, é muito irado e realmente traz essa aura de especiais. E falando em especial, o debate sobre a linhagem do Teach é muito interessante. Só um alerta aqui para a legenda da Crunchyroll, não sei onde vocês estão acompanhando, mas na legenda da Crunchyroll não está exatamente correto. Parece que o Jay Garcia está falando sobre a Catarina Devon. Ela responde, tipo, ah, você sabe de mim? Mas não é dela que ela está falando. Em japonês ela fala, ah, você sabe sobre isso? Ela está falando do Barba Negra e da sua linhagem especial. A galera do mangá já está bem ligada no que é essa linhagem especial, além dele ser um D, mas nesse momento fica aí nas entrelinhas. Só que fica ligado porque a legenda da Crunchyroll não estava correta nessa tradução específica. E aí deu pra pegar, eu até troquei pro inglês, no inglês tá ali certinho falando sobre a linhagem sanguínea do próprio Barba Negra, não da Catarina Devon. E falando em Farma Aura, eu acho que ninguém farma mais aura nesse episódio do que o próprio Van Auger, que não faz absolutamente nada, mas tem uma frase lendária, né? O Jay Garcia todo mundo fala, vocês sempre têm movimentações estranhas nos Piratas do Barba Negra, o que vocês querem afinal? Ele só responde com Sekai, o mundo. Aura farmada com sucesso. No finalzinho do episódio, o Caribou vem se humilha, né? Pede, implora por poder falar com o grande Comodoro Teach, que ele é fanboy. Será que ele é filhote de alguns Piratas Rocks? Pode ser, hein? E finalmente ali a gente tem aquele hype, porque aparentemente o Caribou vai voltar e vai contar das armas ancestrais para os Piratas do Barba Negra, o que é terrível para o Chapéu de Palha e para toda a aliança. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like. O Sanji eu acho que foi aí exaltado. Mereceu ser exaltado. Foi importante esse momento pra ele nessa saga. E tava muita gente preocupada do Sanji ser trollado nessa hora, não chutar o laser do Kizaru. Já tem gente falando aí que é porque a bota do Vegapunk tem tecnologia especial. Mano, balela, besteira, pelo amor de Deus. É um mérito do Sanji como personagem, um golpe que ele tá dando ali pra proteger, pra defender um outro ataque, entendeu? Ele teve que dar um golpe num ataque na velocidade da luz. Se você for justificar com material de Vegapunk a essa altura do campeonato, se enxerga, acorda pra vida. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Um beijo, um queijo. E vídeo episódio 1141. Um pouquinho no 1140 agora. E é isso, um beijo, um queijo. Valeu, galera. Pode Palha Secreto, ó, estaria em São Paulo, tá? Entre 27 e dia 30 de agosto. 31, sei lá, até domingo. E quem quiser dar um salve, dá um salve. Manda um salve no Insta, manda um beijo, manda um queijo. Será que eu vou aparecer num bom podcast? Não falei num dom, falei num bom podcast. Um vacilo, como se o dom não fosse bom. O dom é bom demais. É isso, galera. Um beijo aqui de quarta-feira eu tô lá, hein? Valeu!